Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro da Mandu. Eu sou a Bruna e hoje vou conduzir um bate-papo super atual com o nosso convidado mais do que especial, Alexandre de Maio. Se é a primeira vez que você acompanha aqui os nossos conteúdos pelo YouTube, aproveita para se inscrever. Então para tudo que está fazendo, se inscreve no canal da Mandu, ativa o sininho porque assim você vai poder ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente lança semanalmente. Então fica a dica, hein, pessoal? Não deixa de se inscrever. O nosso convidado de hoje é o Alexandre de Maio, mais conhecido como Ale de Maio, para alguns conhecido como de Maio, né? Enfim, para mim ele é o Ale, né? E para quem não conhece ele, o Ale de Maio ele é jornalista, ele é fundador e editor da revista Rap Brasil, ele tem uma vasta experiência com jornalismo em quadrinhos, atuou como educador social em diversos projetos sociais nas periferias urbanas aí do Brasil e também atuou, né, com comunicação, atuou e atua com comunicação e tecnologia desde 2010 pelo Catraca Livre, onde atualmente ele é sócio. E, enfim, hoje, né, vocês viram que o Ale tem uma vasta bagagem aí com comunicação e tecnologia e hoje ele vai desvendar pra gente um tema super especial, que é o futuro das redes sociais e das inteligências artificiais para ajudar as ONGs e os negócios comunitários. Mas Ale, enfim, seja bem-vindo, a gente está muito feliz de contar com você aqui. Conta mais pra gente os detalhes da sua trajetória. Oi Bruna, tudo bom? É muito legal estar aqui, a gente falar de projeto social, falar de terceiro setor, é uma área que eu gosto muito e que atua há muito tempo, né? Conta sim, pra gente. Foi meio um pouco... Eu comecei fazendo revistas de rap, o rap tinha uma ligação muito forte com o lado social, então eu viajei o Brasil fazendo matérias, conhecendo as pessoas na periferia e tendo contato com como que o rap, o hip hop, através dos projetos sociais, transformava a vida das pessoas. E isso foi me encantando, foi junto com o trabalho ali de jornalismo, do trabalho de quadrinhos, do trabalho do rap abordar lá no ano 2000 causas sociais, questões raciais, questões de gênero, numa época que ninguém falava disso, né? O rap era a única música que falava disso e a única estilo musical um pouco que também estava dando aula em cadeia, dando aula em periferia, se preocupando com problemas sociais reais. E essa foi minha escola ali, que depois disso acabei me envolvendo com a criação de diversas ONGs, acompanhando o crescimento de muitas ONGs. Então eu conheci o Celso Ataíde quando ele estava começando com a CUFA, e ele escrevia na minha revista. Eu fui depois trabalhar na UNAS, né, em Heliópolis por 5 anos. Então assim, essa minha trajetória começou com a comunicação, com o hip hop, com desenho e tal. Mas rapidamente eu fui introduzido a esse mundo do terceiro setor, do trabalho social e da transformação de vidas, né, por um propósito e tal. Então foi meio essa mistura toda que depois eu acabei levando pro Catraca Livre com o projeto de comunicação. Depois eu fui trabalhando em outras ONGs, criando projetos em periferia, de desenho, de hip hop, de quadrinhos, de eventos. Então fui misturando um pouco da minha experiência profissional para levar para esses projetos sociais. Então foi até hoje eu misturo muito todos esses lados, assim. Os meus projetos geralmente tem tecnologia, tem alguma coisa ligada ao jornalismo, ao terceiro setor, à inclusão, à diversidade. E tem educação também, né, Ale? Como Sim. que é o Ale educador social, que usa o jornalismo, as novas mídias como ferramenta de educação, né? Então, assim, você é jornalista de formação, né? E vem aí trabalhando também várias pautas da periferia, projetos na periferia, e tem o seu lado educador social. Conta um pouquinho disso pra gente. Acho que nesse mesmo trajeto, trabalhar em ONG tem muito a ver. Eu fui trabalhar nesse lugar de dar aula, né, em ONGs. Então já ali nasceu pra mim muito o prazer de ensinar, de trocar, eu nem vejo assim, né, muito como ensinar muitas vezes, mas é muito mais a troca do processo de educação, do processo de aprender. Se tem uma coisa que acho que nunca vai te decepcionar,
é o lance de você aprender uma coisa nova. Não que aquilo de repente nem vire sua profissão, mas a satisfação de você aprender uma coisa nova é um negócio muito transformador, muito legal e nunca acaba, eu acho. Aí eu tive um segundo momento que, quando eu comecei com a Traca Livre, que eu conheci o Gilberto Menstein, que tinha muita ligação com a educação, em outros níveis até e tal. Aí nesse momento ele me apresentou o Centro Paula Souza, eu criei o primeiro curso de redes sociais do Brasil, gratuito, com o Centro Paula Souza. Quando estava começando a rede social, não é? Quando estava começando as redes sociais, o Catraca se despontou muito nas redes sociais e a gente começou a receber pedidos e pedidos semanalmente, diariamente, de empresas querendo profissionais para as suas redes. Só que naquela época não tinha um curso sobre isso, ou se tinha um curso, era um curso de R$3.000, uma palestra. E aí a gente se juntou com o Centro Paula Souza, que é uma grande instituição de ensino aqui de São Paulo. E aí nesse processo a gente fiquei um ano elaborando esse curso. Depois, no primeiro ano, a gente deu aula lá no Centro Paula Souza, para os professores entenderem. E foi, concorrendo igual medicina na USP, 100% de empregabilidade e tal. Então, comecei a ter essas experiências mais profundas assim, com a educação, né? E aí eu fui criando muita coisa em cima disso. Aí dei muita aula no SESC. Aí fui levando isso como uma parte das coisas que eu faço e faço até hoje, sabe? Que legal! Que trajetória, hein, Ale? Uma trajetória e tanto. Acho que hoje você vai dar uma amostra aqui pra gente, né? Mas certamente é o primeiro bate-papo aí de muitos que virão. E assim, a gente vê nos últimos anos, você fala essa coisa de criar o curso quando estava começando as redes sociais, mas a gente está falando de uma década, um pouco mais de uma década. É uma coisa recente, é um movimento de 10 anos para cá, né, que as redes sociais chegaram e mudaram um pouco a dinâmica de fazer negócios, a dinâmica de divulgar produtos e marcas, e a gente vê que as redes sociais hoje, ela tá aí com todos os públicos, né? Desde as crianças e jovens no TikTok até as empresas usando das redes sociais para divulgar as suas marcas, os seus produtos e serviços, né? E aí, a gente falando um pouco de rede social, pensando nisso, né? Como que a rede social vem estando cada vez mais presente no nosso cotidiano, né? Como que você enxerga aí ao longo desses 10 anos, como que a rede social ela pode se tornar aliada das ONGs, né, das organizações sociais, dos negócios de base comunitária para divulgar sua causa, né, para divulgar os seus projetos. Então, como que a rede social pode ser aliada dessas organizações? Eu acho que a rede social ela veio crescendo e ela ocupa hoje um lugar como se fosse um RG digital. Sua presença digital, né, nas redes se dá através das redes sociais. Antigamente você podia ter um site, já era suficiente. Hoje você precisa estar presente meio que onde as pessoas estão, né? Então as pessoas hoje estão na rede social e aí você tem que, como ONG, você tem algum propósito, você tem uma mensagem para passar e, né, quanto mais pessoas você atingir, melhor e mais eficiente vai ser o seu projeto. Então, acho que a rede social tem que entrar sempre como é como você fizesse parte do seu dia a dia. Então, você, dentro de um planejamento, de algo que você faça, tem que ter aquele espaço da rede social, nem que você comece com menos tempo possível ali no começo, depois vai abrindo, mas a rede social vai te trazer pessoas legais, a rede social vai te trazer apoiadores, no caso de ONGs. A rede social, muitas vezes, serve também como uma vitrine para um colaborador seu que está fazendo um trabalho ali. Então, hoje acho que a pessoa tem que ter consciência que a rede social é um elemento básico ali da comunicação, de qualquer, como você falou, de qualquer projeto. Então você pode ter uma ONG que trabalha na Amazônia ou uma ONG que trabalha local ali no seu pequeno bairro e tal, e ainda está começando. Mas de qualquer forma a comunicação vai acontecer e as pessoas vão, se você não falar, se você não construir sua narrativa nas redes sociais, ela vai ser construída por outras pessoas e talvez você vai criar uma imagem que não era que você queria passar ou da forma que você queria passar. Então a gente está na época das narrativas, né? Então a gente tem que construir a nossa própria narrativa e mostrar o que realmente a gente quer que as pessoas vejam, como a gente quer que as pessoas
enxergue nosso trabalho, né? Construir, de repente, comunicar nossa própria identidade, né? Tem aquele ditado que às vezes as pessoas usam, que é de quem não é visto não é lembrado. Sim. Né? E acho que as redes sociais, ela acaba se tornando uma vitrine, né? Para que entidades locais consigam talvez alcançar, né? Ir para além das suas fronteiras, mostrar o seu produto, o seu serviço, divulgar o seu trabalho, divulgar a sua cultura, né? A Mandu trabalha muito com organizações aí diversas e com comunidades tradicionais também, que tem muito a mostrar da sua cultura, né? Então são produtos que carregam uma cultura, que carregam uma identidade, né? Então as redes sociais podem ser uma vitrine para isso. Mas hoje são tantas redes, né? A gente fala de um movimento de 10 anos, mas cada vez mais a gente vê algumas redes sociais surgindo, algumas morrendo, outras ficando, né? E aí muitas vezes a gente se questiona, mas qual rede social eu começo? Né? Qual a rede social ideal? Qual o público que eu consigo, dependendo, né? Falar qual o público de cada rede, né? Para eu identificar qual que é a melhor rede para mim. Então, quais são as redes hoje, Ale, mais utilizadas, né? Qual o público acessa cada rede social? Então, Bruna, acho que hoje, eu acho que o Facebook, né, apesar das pessoas terem outra impressão e tal, mas o Facebook é a base das redes sociais. Uhum. Então, acho que ter uma presença no Facebook é como se fosse ali, acho que o ponto inicial de qualquer projeto. É o básico, não dá para não estar no Facebook. Eu acho que não dá para não estar no Facebook. O Facebook, porque a gente está falando de redes sociais, mas a gente fala de comunicação e tal. Mas o essencial das redes sociais, ou o propósito das redes sociais é conectar pessoas. Então o Facebook, ele ainda conecta muitas pessoas, ele tem um histórico de muita gente, conecta pessoas de várias idades diferentes. O Instagram é aquela rede social para se mostrar, é aquela rede social da imagem, né? Então muita gente gosta, faz sentido, mas assim, acho que como profissionalismo e como estar presente nas redes sociais, a não ser que você seja um projeto único, exclusivamente fotográfico, alguma coisa que tem muito fit ali com o Instagram por si só, eu acho que o básico dos básicos ainda é o Facebook, ele ainda é muito grande, é a maior rede social do planeta, ainda conecta muita gente, você tem uma inteligência dentro do Facebook para que as pessoas encontrem o seu conteúdo que é muito superior a qualquer outra rede. Agora o Instagram meio que acaba virando a sua segunda rede, né, que você consegue construir uma imagem, que você consegue também ali colocar uma narrativa. Então, até por ser do mesmo dono, o Instagram e o Facebook acaba criando uma inteligência sobre o seu público muito grande. E esses dois acho que é o básico do básico do 01. Agora tem o TikTok como uma grande rede que está chegando para quem quer trabalhar com coisas mais virais, quer trabalhar com comunicação, com música. A gente também tem que lembrar que o TikTok ele nem se posiciona como uma rede social, mas sim como uma rede de aprendizado, né, de cursos, de você aprender coisas. Então você vai lá, aprende uma dança, você vai lá, aprende vários outros assuntos. A geração mais nova está muito acostumado, se quer saber uma coisa, como aprender, a buscar no TikTok. Então é um comportamento que era mais para o YouTube, foi para o TikTok. Então hoje o TikTok, se você tem condição, é uma rede para se olhar pelo volume orgânico agora de engajamento, mas também por ser essa rede de aprender alguma coisa. Então você tem algo para ensinar, o TikTok pode ser um bom lugar para começar a fazer isso, porque o YouTube, que era esse lugar, ele ainda é uma rede, precisa de uma estratégia muito bem elaborada para conseguir crescer no YouTube. O YouTube é muito complicado, já existe há muitos anos, já existem milhares de criadores. Então o YouTube requer uma estratégia mais elaborada, um conteúdo mais denso. Então, a gente sempre lembra do youtuber com os youtubers, né? Muito conteúdo sendo criado por lá. Sim. E o TikTok com as dancinhas. Então o TikTok tem esse perfil mais tutorial, assim, né? Para além das danças, então de poder ser um meio de, sei lá, de cursos, de ensinar outras coisas. Eu acho que desde 2019 o TikTok já vinha perdendo essa cara só da dancinha. A dancinha é algo viral e bomba, mas tipo assim, sei lá,
Há 2 anos atrás, o TikTok já tinha 20 a 30% de pessoas que liam notícias no TikTok, já não era mais... E o TikTok, ele tem uma diferença das outras redes, que ele tem o melhor algoritmo que se adapta ao que você está buscando. Então, no TikTok, se você começar a ver 5 vídeos do Jornal Nacional, daqui a pouco só tem notícia no seu feed. Se você começar a ver macaquinho, você só vai ver macaquinho. Então, o algoritmo do TikTok se adapta muito bem ao que você quer escolher. Entende o que você está buscando. Então ele é uma rede muito mais maleável. Se você souber ali dar like e seguir as coisas que você quer, você vai conseguir que ela se adapte ao seu lugar. Agora, assim, tem outras redes importantes. Então tem o Twitter como uma rede super importante de relevância, de profissionalismo, de quem tem fôlego para postar mais texto, né? Então quem consegue dar esse volume. O Twitter é um lugar de debate, um lugar de relevância profissional muito grande também. E você tem também algumas outras redes menores, né? Hoje eu diria que o Spotify começa a se tornar algo para a rede social, com alguns programas de conteúdo, com o jeito que se curte as músicas. É uma diretriz do Spotify, então a gente tem que ficar de olho que ele está querendo se tornar mais para uma rede social. Você tem o Kawaii, que é uma rede social aqui no Brasil que funciona muito, tem um engajamento legal. Então, tem que tomar cuidado com aquela estratégia de não querer abraçar o mundo, você não tem condição de, às vezes, nem fazer o Facebook direito. Às vezes é melhor pegar menos rede e se dedicar a ela e ir crescendo para pegar outras do que começar todas de uma vez. Porque você tem que criar um público e uma relevância em cada uma, e tem um processo, e tem uma quantidade de postagem. Então é melhor, menos é mais em redes sociais. É melhor ter um Facebook super legal e estar nos grupos e conseguir articular o que precisa no Facebook, do que ter um Facebook muito mais ou menos e aí um Instagram mais ou menos, e os dois vão demorar muito para crescer, para juntar público, para dar resultado, né? E LinkedIn para organizações sociais, negócio base comunitário, o que o LinkedIn pode entregar, assim, pode colaborar? Vale a pena estar? O LinkedIn, ele como uma rede social, né, dos negócios, dos profissionais, ele é importantíssimo para contato de negócio, né, para conseguir, de repente, que outros colaboradores te procurem, para conseguir falar com outros donos de empresa. Então, o LinkedIn, profissionalmente, né, ele é uma rede que funciona muito bem, é uma rede super estabelecida, tem suas regras próprias, como uma linguagem, né, você vai ter que pensar uma linguagem diferente do LinkedIn com o Instagram, totalmente diferente, mas se você também, acho que vai naquela ali, se você tem folha, o LinkedIn ele pode ser muito mais do que só conectar algumas pessoas e tal, só que também é isso, o LinkedIn vai exigir um conteúdo um pouco mais rebuscado, ele vai exigir um conteúdo que fale do mercado, que às vezes para algumas pessoas é fácil, para outras não é tão fácil assim produzir um texto mais legal para o LinkedIn, mas o LinkedIn você não vai resolver ele com conteúdo muito raso, você vai ter que ter um conteúdo um pouco mais aprofundado, uma reflexão, alguma coisa que traga algo para o seu mercado. Então, sempre falo que assim, LinkedIn acho que é um passo 2 quando você tem redes sociais, porque geralmente ele requer uma postagem mais elaborada, sabe? E pensando nessas redes, né? São muitas redes. Hoje tem rede que vale ou não vale investir? Que critério a gente usa, né? Organizações pequenas, né? Você estava falando por onde começar, então às vezes vale a pena começar pelo Facebook. Então, que critério a gente pode usar para escolher as redes sociais e em qual investir? Eu ia nesse critério de que Facebook é uma base. Agora, as outras redes, acho que tem muito a ver com o material que você tem disponível e que tipo de gente está procurando. Então, por exemplo, eu sou um lugar de aulas e a gente tem vários debates, eu gero um monte de texto, o Twitter pode ser super legal. Agora, se tiver alguém para alimentar e conseguir traduzir isso para lá. Agora eu tenho um projeto que tem muita imagem visual, o Instagram é super legal. Então você tem que fazer um balanceamento sempre do que você vai conseguir produzir para ver em qual rede você entra. E talvez usar o que a gente já tem, né? Então já produzo muito texto, eu já... Então os conhecimentos que a gente já tem. Tem uma relação muito direta de assim, puta, consigo produzir o material para essa rede, então vou entrar nessa rede. Às vezes tem a ver com
o que você já faz no dia a dia ou consigo separar um recurso para produzir para aquilo. Então, as redes sociais acho que tem é como se você tivesse ali um novo filho para você alimentar. Então, não adianta você só pôr a criança no mundo, acho que você tem que abandonar. Ela não vai desenvolver. Então, você tem que estar ali sabendo que você vai ter que alimentar aquilo ali, você vai ter que colocar uma energia naquilo eu acho que o critério consigo produzir para entrar em redes sociais é um bom critério, porque no final... Não basta só criar uma página. O maior erro da maioria das pessoas é criar redes e depois não conseguir alimentá-las, né? Exatamente. Vamos falar sobre isso, né? Sobre o desafio que as organizações sociais, os negócios comunitários têm, né? Para criar uma presença eficaz nas redes sociais. A gente sabe que muitas vezes é difícil manter essa rede social ativa, alimentar, gerar conteúdo, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, quais os maiores desafios, né? Você percebe hoje das organizações sociais, dos negócios, de se manter presente nas redes sociais e quais são alguns caminhos, algumas dicas aí para superar esses desafios? Eu acho que tem uma coisa que é assim, na hora que você tem um desafio como esse de redes sociais, de comunicação, a gente olha para a produção, isso que a gente está falando, vamos olhar para a produção e ver o que a gente consegue fazer e entrar ali. Mas às vezes a realidade é que você não tem nenhum tempo para fazer aquilo. Ou eu produzo ou eu alimento a rede social. Eu dou minha aula lá, eu faço a rede, ou eu toco minha ONG e faço a rede. Eu acho que a maior dica que a gente tem que ter é um pouco o que a gente fala de conteúdo nativo. Então, assim, às vezes a gente se compara a nossa rede social com alguém que tem já uma agência, que produz uma arte gráfica elaborada e vai lá e posta. Só que o caminho da rede social é muito mais intimista, é muito mais... Você pode começar a sua ONG, começar a sua rede social do seu projeto, fazendo vídeo selfie, falando com as pessoas. Com o celular na mão mesmo. Celular na mão, falando. Aí você tem algumas dicas que você acha na internet, que é escolher o melhor luz, melhor ângulo, um lugar silencioso. Tem algumas coisas muito simples que depois disso, você conseguindo ter essa relação com as pessoas, você está falando o que você está fazendo, as pessoas estão te vendo, depois você vai dando outros passos para produzir um material mais elaborado, um vídeo editado, uma arte gráfica, mas começar então, falando, tem que dar as caras e fazer como você faz com o seu pessoal, porque no final pode ser empresa, pode ser ONG, mas rede social, o perfil é o mesmo para todo mundo. Tá todo mundo ali, você está disputando a atenção no Instagram com a festa do fim de semana, com o parente, com o gatinho, e aí você põe sua mensagem. No Facebook também. Então, no final, a mesma linguagem é a que funciona melhor. Então, você está num ambiente como o Instagram, que os stories dão mais certo que o feed, e que as pessoas postam elas falando, o que elas estão fazendo no dia a dia, vai funcionar. E aí você não precisa de uma produção, parar para produzir aquilo. Eu acho que o começo de toda a rede social, dos projetos, pode ser muito um relato do que eu faço no dia a dia e você ir pegando aquele ritmo de que durante o meu trabalho eu filmo alguma coisa, eu paro algum momento e conto o que eu estou fazendo. Então, levar ali como se fosse um amigo seu que está criando uma amizade e aos poucos você vai contando sua vida para aquela pessoa. Então, encarar a rede social como ela é, que não é o seu site, não é um lugar para se apresentar, você se apresentar da melhor forma, mais rebuscado. Não, a rede social é para você se conectar com pessoas, e nada mais se conecta com pessoas do que uma conversa, falando com a câmera, a pessoa vendo sua cara e olhando, sabe? Mostrar a vida como ela é. Então, se eu sou um negócio comunitário, estou produzindo um produto, um serviço, eu posso mostrar o dia a dia da minha produção, posso contar um pouco do meu produto, né? Se eu trabalho com reciclagem, eu posso contar um pouco sobre a rotina do meu trabalho, né? Aproveitar para passar algum tipo de informação ali sobre o trabalho. Então, às vezes, a gente tem essa coisa de tem que estar bonito, tem que estar bem arrumado, não necessariamente. Não necessariamente, às vezes até pelo contrário. Na rede social tem muito de que quanto mais você produz o vídeo, menos engajamento ele tem. Porque as pessoas estão muito interessadas, se elas quisessem
o vídeo perfeito da ONG, elas vão lá no YouTube, ver o vídeo institucional, ver a propaganda. Quando está na rede social, a pessoa tá interessada em saber qual que é a realidade. É a cozinha. É a cozinha, às vezes é o defeito, às vezes é a dificuldade para uma coisa. Então, contanto que assim, você tem algumas preocupações, pô, o áudio está legal, algumas coisas que fazem. Às vezes, por exemplo, é muito melhor que o áudio esteja bem do que a imagem. Pode estar meio escuro, meio zoado, mas se o áudio está bom, as pessoas vão parar para ouvir. Aí às vezes legendar o vídeo, hoje tem vários apps que legendam automaticamente, faz muita diferença, porque muita gente ouve, né, vídeo sem, na verdade, vê vídeo sem áudio e tal. Então tem algumas coisinhas que dá para você fazer, que tem uma produção simples, você contou seu dia a dia, e tem uma coisa do marketing. E é por isso que viraliza, às vezes o mais simples é o que bomba, né? É, e tem uma coisa assim que a gente tá falando de redes sociais, é um fenômeno moderno, mas antes das redes sociais já existiam as revistas, os jornais, já existiam outros jeitos de se comunicar com as pessoas. E as pessoas estão muito, isso é um termo muito usado no marketing e tal, que é o lifestyle. Então assim, as pessoas estão muito, se identificam com um estilo de vida. Então, às vezes, o líder comunitário que dá uma aula de tal lugar, e aí ele mostra ele indo de ônibus, aí ele mostra pastel que ele comeu na esquina, aí ele mostra um pouco da aula dele. Essa rotina é o estilo de vida que muitas pessoas vão se identificar ou não, entendeu? E aí se a pessoa se identifica, ele é seu público. E aí ela quer ver isso, ela quer ver um detalhe, ela quer ver um pouco o seu dia a dia, que tem a ver com o que você come, com o que você se veste, como você se transporta, com que pessoas que você tá. Então isso serve, tem marcas gigantescas que não tem uma produção de nenhum produto e elas se criaram totalmente vendendo um estilo de vida. Que você se identifica, aí você quer aquele produto porque você viu não é porque você viu o produto ou aquele negócio, você viu o estilo de vida que você se identificou. E pensando em bons posts, assim, né? A gente estava falando da espontaneidade, o que não pode faltar, quais caminhos para produzir, né, um conteúdo legal. Você estava falando de não precisa de muita produção, o importante é começar. Mas assim, acho que essas preocupações, quando é vídeo, tem uma preocupação, acho que técnica, que é se você puder ter o melhor áudio possível, o melhor luz possível. Hoje em dia é essencial legendar, faz muita diferença, tem legendas mais dinâmicas que são mais legais. Escrever no corpo do seu post, no texto, o que descreva um pouco da ideia do que tem no seu conteúdo. Do que a gente vai assistir. Isso, o que vai assistir, porque às vezes as pessoas... Dá um spoiler aí pra chamar no vídeo. Uou e tal, e não explica muito o que é. E serve porque aquele texto vai servir para duas coisas, não só para quem está vendo a postagem, mas também para o algoritmo entender para quem que ele mostra. Porque vai estar escrito, muitas vezes ele não vai conseguir ler a legenda que está no vídeo, então ele vai entender o seu conteúdo por ali. Então tem hashtags que podem fazer sentido, não... Então pode ser redundante nesse sentido. O ideal é que você seja redundante, porque aí isso vai... O algoritmo vai entender o conteúdo do seu vídeo e vai exibir melhor para as pessoas. E também algumas pessoas que na dúvida de assistir, vão ler ali. Agora, chamadas humanizadas que a gente fala, que é tipo, você não precisa escrever assim, como se fosse um texto super frio, olha, aqui um vídeo sobre fazendo tal coisa. A rotina da minha produção. Não, acho que você pode pôr adjetivos, você pode falar, pô, que dia difícil, ou que, nossa, que legal isso que aconteceu. Que luta, né? Olha, ou vitória, a primeira Isso, eu acho que produção. é mais se inspirar como você mandaria essa mensagem no WhatsApp para um amigo seu, para um conhecido, do que um texto formal e tal. Então, tem essa coisa da espontaneidade, ela é muito mais a dica do formato que... Você fazendo isso, você vai conseguir ver o feedback das pessoas e vai conseguir agir sobre essa produção. Porque às vezes você produz algo que é legal, que as pessoas acham legal, mas você não tem condição de produzir aquilo sempre. Então aquilo não serve muito como estratégia de redes sociais, porque é um evento maravilhoso que você fez, é algum momento especial da sua vida, que vai dar um engajamento maior, mas aquilo não é reproduzível. Então quando você tem ali o controle um pouco do processo, e consegue ver, pô, isso aqui deu certo, e amanhã eu consigo fazer diferente, usando um pouco o que falaram no comentário,
ou fazendo mais daquilo que deu certo, é o lugar, porque não tem mais a fórmula do post certo, o formato que vai dar certo. A gente está vendo as redes sociais mudar toda hora, os vídeos serem longos, depois curtos. Então é ficar atento, às vezes navegar na própria rede social, a gente vai entendendo o comportamento de como as pessoas estão produzindo conteúdo, vídeos maiores, vídeos menores, com legenda, sem legenda, fotos, né? E ainda tem uma outra coisa que as pessoas se esquecem, que é assim, se você quer fazer algo, você precisa consumir aquilo. Então não dá pra você entrar naquela rede social... Só pra postar? Só pra postar. Se você não for um consumidor daquilo, você dificilmente vai conseguir desenvolver mais coisas, porque você não está sendo um usuário daquela plataforma. Você está ali entrando e fazendo um conteúdo. Você precisa ser usuário. Acho que talvez, se você tiver um tempinho a mais, é mais que você se dedique a navegar, observar. Os comentários podem dar dicas do que está interessando mais, o que as pessoas querem ver. Não, total. Né? A rede social, principalmente o Instagram. O Instagram, ele quer que você clica nas coisas. Então as pessoas pensam que o Instagram é para a pessoa ver, mas no final, o objetivo do Instagram é que você clica. Ou você vai dar like, ou você vai comentar, ou você vai compartilhar, ou você vai marcar alguém. Então, há o conteúdo que tem que dar uma reação das pessoas, senão o algoritmo entende que o seu conteúdo é péssimo. Então ficar muito de olho... E aí não leva para outras pessoas se não tiver nenhum tipo de contato com aquele conteúdo. Por isso que é importante a gente até pedir para as pessoas, né? Às vezes no começo, curte, compartilha para chegar para mais gente. Às vezes as pessoas ficam tímidas de pedir ou acham que isso não vai dar tanto resultado. Mas para quem está consumindo, porque do outro lado, quem está vendo o seu conteúdo, estava vendo antes o post do gatinho, do ficante que saiu com a outra e várias coisas na cabeça. As fofocas. E aí, tipo assim, se você não, às vezes, fala pra pessoa, ela vem e passa batido. Não é que ela não saiba, mas é que é uma chuva de informação. A pessoa vê hoje por dia 1.500 conteúdos e tal. Então a coisa é muito frenética na rede social. Você tá numa disputa que, às vezes, o call to action, a gente chama, ali, falar... é o que vai fazer ela lembrar ali na hora e postar, e é o que vai, para alguns que já seguem, talvez é meio repetitivo, mas o seu conteúdo está todo momento sendo exibido para novas pessoas, né? E Ale, tem uma coisa que muitas vezes a gente, né, que está nas organizações sociais ou está à frente de negócios comunitários, muitas vezes a gente, né, tem que ser super-herói, né, ou super-heroína no sentido de eu tenho que trabalhar na minha produção, tenho que trabalhar para vender, né, o meu produto ou serviço, para divulgar, né, a minha causa e além disso tem que produzir conteúdo para as redes, né, porque transparência também é um elemento importante. Hoje as pessoas querem saber o que a gente está fazendo. E assim, se eu não sou design, né, se eu não trabalho com rede social propriamente dita, né, não vivo de produzir conteúdo para rede, você estava falando que tem alguns aplicativos que podem ajudar a colocar legenda no vídeo, ou tem aplicativos que podem ajudar, sei lá, a melhorar um pouco a estética de uma foto, ou fazer um design. Eu queria que você contasse um pouco desses aplicativos gratuitos que hoje tem, que as pessoas podem, para que serve cada um, né, aplicativos gratuitos que podem ajudar esses empreendedores, empreendedoras a começar a produzir seu conteúdo para as redes. Tem uma parte que eu acho que assim, você precisa ver qual tipo de produção, para você ver que tipo de aplicativo você precisa. Para edição de vídeo, você tem o InShot, o CapCut, que tem uma versão gratuita super robusta, que dá para fazer muita coisa, e a versão paga é muito barata. Então, são apps que te ajudam muito nisso que você falou, de às vezes você tem algum conteúdo que está solto e ele já tem um formato de edição. Principalmente o CapCut tem modelos de edição com foto, ele transforma algumas fotos num vídeo super legal. Então, você tem esses dois apps fazem muita diferença na hora que você está tentando produzir ali um conteúdo sozinho, só com seu celular, ou tentando postar direto. Agora você tem várias outras ferramentas que tem sites, tem apps, né? Então hoje você tem ferramentas de inteligência artificiais incríveis
Tem um, acho que Legend.io, que é de legenda tem vários, na verdade, agora, porque é uma necessidade das redes sociais, a rede social ainda não nativamente faz isso bem, então você tem vários aplicativos que são gratuitos. Se você vai trabalhar com foto, você tem versões gratuitas do Lightroom. Tem o Canva, que é também um aplicativo de design. Se você quer fazer um conteúdo como um carrossel, por exemplo, ou divulgar, né, o seu produto numa artezinha bonitinha, você pode usar, né? O Canvas, ele é legal, que assim, ele é app, mas também se você tem um notebook e consegue usar ele no notebook, ele é até mais eficiente, né? Porque ele tem muitas ferramentas, ele tem muitos modelos, então você consegue, para a ONG às vezes funciona de ter tipo, né, para trabalho social, poxa, eu tenho ali o dia da aula tal que eu quero postar, ou aquele conteúdo que precisa ter sempre uma carinha que é a mesma. Ali o Canvas resolve a vida de muita gente. Até para fazer convite, um bannerzinho para divulgar coisa algum que evento. Antes com o Photoshop era um pouco mais... Tinha que ter um conhecimento maior do que um Canvas. O Canvas ajuda muito. Tem, por exemplo, para criar imagens, que às vezes é uma dificuldade, alguma imagem temática. Então agora você tem o Midjourney, que é uma inteligência artificial que funciona no Discord e que vira tipo um chat seu, que você pede artes e ele entrega artes muito legais, entrega logotipo, entrega assim muitas coisas que no dia a dia você ia precisar de um banco de imagem, o banco de imagem muitas vezes é limitado. Então você consegue fazer ali no Midjourney, criar umas imagens e conteúdos visuais que você dificilmente às vezes ia conseguir com um banco de imagem resolver esse problema. A gente vai deixar depois todas essas dicas de aplicativos aqui, né? Então assim, fica o convite aí para todo mundo explorar, para conhecer mais e ver o que né, pode fazer mais sentido aí na sua realidade. Mas a gente está falando de aplicativos que podem ajudar a gente a começar, né, a fazer essa presença nas redes sociais, a produzir conteúdo. Mas tem a dica do que não fazer também, né, dos erros mais comuns que a gente acaba cometendo aí nas redes sociais. E queria que você falasse sobre isso, o que não fazer. Acho que cada rede tem o seu don't, né, o seu alerta vermelho ali do que é ruim de fazer. O Instagram, eu acho que o principal erro que as pessoas cometem é colocar texto nas imagens. Então, porque o Instagram, ele quer que tenha fotos. Se você quer impulsionar, não pode ter muito texto na imagem. Então, o Instagram, as pessoas confundem e querem colocar um banner com todas as informações de texto na própria imagem, e você tem a legenda para complementar isso no Instagram, e o próprio algoritmo do Instagram, se você quiser impulsionar, por exemplo, ela impede se tem muito texto. Então, às vezes as pessoas querem resolver muita coisa ali, tudo na imagem, e esquece que o Instagram tem esse movimento de, puta, gostei, aí eu vou dar uma lida no texto e tal. Sim. Então, geralmente é um erro que eu vejo que as pessoas cometem muito. No Facebook, eu acho que tem um pouco de... não seria nenhum erro exatamente, mas às vezes você achar que você precisa de algo mais elaborado do que é ali a própria rede. Então o Facebook, ele aceita muito... Pode ser um texto legal, que tem uma arte, pode ser uma foto, pode ser um vídeo mais tranquilo. Textão funciona melhor em Facebook e LinkedIn do que no Instagram? É meio por aí, assim, depende do perfil do seu público um pouco, né? Então, às vezes você tem um perfil que não é tanto do textão, mas no LinkedIn com certeza. LinkedIn é quase, a gente brinca, né, a rede do textão, literalmente. Mas nas outras redes acho que depende um pouco, assim, é que nem, por exemplo, no próprio Instagram, que é uma rede de imagem, ela funciona com texto, de repente às vezes no Stories, que é uma coisa temporária, ou você trabalhar ali numa galeria que tem 2, 3 imagens e aí tem uma parte de texto. Tem alguns jeitos de você trabalhar isso. Acho que outro problema que eu vejo, por exemplo, principalmente no TikTok, é você querer usar o mesmo vídeo do Instagram no TikTok. E muitas vezes não funciona bem assim, apesar do formato ser muito parecido, apesar de ser 2 redes com vídeos verticais,
Agora o TikTok tem uma dinâmica mais elaborada e alguns vídeos que dão bem no Instagram porque tem é um vídeo que só tem um visual bonito. No TikTok, geralmente, se tiver só o visual bonito, não vai pegar tanto. Ele precisa ter um gancho no começo. Eu acho que outra coisa que as pessoas falham muito em vídeo é que nos primeiros 4, 5 segundos não tem a principal informação do vídeo. Tá com alguma coisa meio contemplativa, alguma coisa que não entrega um pouco sobre o que é o vídeo. E isso faz perder o interesse total das pessoas. Porque as pessoas Conta logo. as pessoas estão vendo ali o gatinho, um monte de coisa, e se ela para e daqui demora 3, 4, 5 segundos para ela começar a entender o que seria aquilo, você já perdeu essa pessoa. Então, se preocupar muito em vídeo em que nos primeiros segundos você, nem que seja assim, sabe, um pedaço do que você quer passar, e aí depois você vai voltar ali sua história e começar a contar. Mas eu acho que o que acontece é que as pessoas às vezes querem deixar o vídeo mais bonito, elas já conhecem o assunto, então elas pressupõem que a pessoa vai estar super interessada e vai esperar, mas na rede social não vai. Então, e aí aí é a bola de neve da rede social, que você tem um conteúdo legal, dá certo, aí você posta um próximo conteúdo que é ruim, a rede social automaticamente vai diminuir seu alcance. Então, se você postou outro conteúdo pior ainda, caiu ainda mais, até para você voltar lá no começo, que aí é um dos maiores erros um pouco também das redes sociais, é achar que na rede social eu vou postar o que eu quero. Eu vou construir minha imagem, vou postar o que eu quero e já era. Não vai funcionar assim. A rede social você vai juntar um público que vai começar a chegar por causa do seu conteúdo, por indicação, por marcação. Só que depois você tem que entender o que aquele público quer e começar a produzir o que eles querem ver. Eles querem ver, como eles querem ver. Se você continuar produzindo, eu tenho isso aqui, eu quero postar isso e acabou, provavelmente seus resultados vão ser bem ruins. Legal. E vamos falar agora um pouquinho de inteligência artificial, né? Essa tecnologia revolucionária que vem dividindo opiniões, né? Ela é mocinha, ela é vilã, né? Então, ela já está dando o que falar, né? Esse assunto está quente aí e muitas reflexões estão vindo de como que isso vai impactar, né? Assim como as redes sociais vieram e hoje são uma realidade, como que a inteligência artificial vai impactar diversas áreas da sociedade e pensando aí nas organizações sociais, nos negócios de base comunitária, né? Como que ela vai transformar aí a forma como as pessoas, as ONGs, os negócios vão se envolver nas redes sociais, né? Como que a inteligência artificial vai vir para colaborar ou vai trazer desafios? Eu tenho dado palestra em alguns lugares, né, sobre inteligência artificial ultimamente e eu venho falando um pouco para desmistificar um pouco esse terror que colocam, vai revolucionar, vai mudar tudo ou vai acabar com tudo. Acho que toda vez que chega uma tecnologia muito disruptiva, quando chegou a internet ou quando chegou as redes sociais, tem essa onda de matéria. De assustar, né? Porque é o medo do novo. Tem o medo do novo que move as pessoas e move os veículos, os produtores de conteúdo. Então, falar de forma alarmante vai dar mais views, vai dar mais likes, as pessoas vão ficar mais assustadas e vão se interessar em querer saber. Mas, na real, a inteligência artificial já é uma ferramenta usada há muitos anos, né? Então, hoje o que a gente vê de inteligência artificial funcionando já era usado em alguma medida nos próprios algoritmos, na medicina, num monte de lugar. Então, assim, é mais uma ferramenta que você tem na mão e que pode ajudar muito o seu processo de trabalho, dependendo da área, a ferramenta certa. Então, você tem o ChatGPT, e quem não usou, teste. Fica o convite para testar, porque não morde, não vai roubar sua alma. E você vai começar a entender um pouco desse universo. Então, você tem algum exemplo assim, inspirador do uso do ChatGPT ou de outra inteligência artificial? Tenho. O ChatGPT, por exemplo, vamos fazer um exercício que eu fiz já na prática há pouco tempo atrás. Você tem ali um conteúdo de uma festa beneficente para crianças, você precisa arrecadar uma grana
e é uma festa de Dia das Crianças e tá em tal lugar e vai ter tais pessoas. Você põe essas informações lá, quase desse jeito que eu falei, e fala, ó, ChatGPT, cria uma estratégia de postagem no Facebook e Instagram com legendas e hashtags, que ela começa um pouco mais espaçado e até no final do mês ela vai se intensificando, e eu quero que seja uma linguagem mais animada, porque é uma festa, e quero que você crie depois um texto de 10 linhas que eu vou publicar no LinkedIn, mais falando sobre como que marcas podem agregar na sua imagem colaborando com redes sociais. Então você vai falar tudo isso e ela vai te entregar tudo isso organizado, escrito. Ela vai te entregar o texto da postagem. Ela vai te entregar o texto, o planejamento das postagens, os horários, os dias, as hashtags, esse texto pronto. Coisa que se você parasse lá para fazer, você ia demorar dias às vezes, porque começa a ficar repetitivo. E aí você pode ainda, depois que ela entregar, você fala, pega esse texto e escreve com 15 linhas de vez 10. Deixa mais sério, deixa mais festivo. Coloca na voz como se fosse uma mulher ou como se fosse uma criança, enfim. Até para adequar a linguagem da rede social, né? LinkedIn talvez mais sério, Isso. Instagram mais contraído. Às vezes você tem lá, show do Zeca Pagodinho, sexta-feira de graça em Heliópolis. Aí você fala, me cria 10 opções de chamada que eu vou escolher 2. E ele vai criar, que se você parasse para pensar, ou teria que contratar alguém só para sugerir essas 10, já seria difícil. Então, isso é uma coisa que vai te comer ali o trabalho de muitos dias que você está fazendo ali no ChatGPT, que é uma ferramenta gratuita, sabe? E às vezes eu tenho uma dificuldade, geralmente, com estar em redes sociais, ou em projetos sociais, que nossa, preciso fazer um release, preciso fazer algum texto maior que eu não estou acostumado. O ChatGPT é incrível para isso. Então, são ferramentas que você tem que começar a se apropriar, aprender a usar e usar a seu favor. Senão outras pessoas vão usar e você vai ficar menos eficiente. E tem que testar. Sim. Tem que perder o medo, tem que ir incorporando, testando. É como a rede social, você tem que ser um usuário daquilo para depois você conseguir usar aquilo a seu favor. Então se você baixa, começa ali a testar para fazer coisas pequenas, daqui a pouco você está entendendo como que aquilo pode te ajudar no dia a dia, né? Legal, você trouxe um exemplo de como que a gente usa, né, o ChatGPT como um aliado, por exemplo, na criação de conteúdo para rede social. Então a gente está falando de uma intersecção aí entre rede social e inteligência artificial. Então, na sua visão de futuro, isso vai acontecer cada vez mais? Quando a gente fala de algoritmo, é uma inteligência artificial funcionando, recomendando conteúdo para você baseado no seu comportamento na internet. Então elas já são juntas há muito tempo. É que a gente agora, a inteligência artificial está em formatos que a gente consegue identificar melhor e entender, assim, que ela consegue entregar algo diferente. Mas esses dois mundos já estavam juntos e cada vez vão andar mais juntos, porque se você tem uma ferramenta, do mesmo jeito que a rede social como ferramenta ajudou a gente a se conectar com muitas pessoas, a lembrar o dia do aniversário, ou a arrumar um novo emprego, ou um novo namorado, a inteligência artificial ela é uma ferramenta para várias áreas além da rede social. Então ela é uma ferramenta que vai ajudar na produção de conteúdo, vai ajudar na rede social, vai ajudar na produção de texto, vai ajudar na produção de vídeo, vai ajudar na produção de imagem. A rede social usada para fazer trilha sonora para vídeo sem direito autoral, então você usa na música, usa em muitas áreas, né? Então está se criando ferramentas muito eficientes de inteligência artificial que, para projetos sociais, para terceiro setor, que às vezes fica um pouco distante, né, dessas inovações de tecnologia, agora está muito mais acessível, está muito mais, você consegue aumentar a sua produção. Às vezes o que o ChatGPT vai fazer era a grana do estagiário que você não tinha. Sim. E aí, então, você vai ter ali um ganho de produção sem precisar, às vezes, aumentar o seu custo. Então, isso por si só já ajuda demais. Né? E a gente está falando aqui um exemplo do ChatGPT como um aliado na produção de conteúdo textual, né, que também pode ser usado, por exemplo, como um aliado para, sei lá,
elaborar um projeto, quando você tem que escrever Sim. vários textos para um edital, o ChatGPT pode ajudar. E assim, outras inteligências artificiais aí, né? Porque o ChatGPT se popularizou, né, esse ano, muito se fala dele, mas a gente tem outros, além desses outros que você citou, tem mais algum que você tem usado bastante? Eu uso muito o Midjourney. Midjourney, ele é um que gera imagens a partir de textos. Então você vai falar lá, olha, eu quero um pôr do sol na praia, com uma garrafa de água de coco na frente e uma criança correndo. Ele vai te entregar isso de um jeito muito legal, ele vai te entregar essa imagem. Aí ele te entrega 4 opções. Você fala, a terceira é a mais legal, aí ele gera mais 4 opções baseado na terceira. Então tem ali um processo que acho que também tem a ver com esse tirar o medo um pouco da inteligência artificial, que não é uma inteligência que está te entregando um trabalho, é você. Ela é uma ferramenta que você que está pedindo coisas, ela está te entregando baseado no seu pedido e baseado no conhecimento humano. Então é muito mais uma inteligência humana e ali é uma ferramenta de tecnologia que compila aquela inteligência e te entrega do que uma inteligência artificial externa. Conforme você vai alimentar aquilo, quanto mais repertório você tiver cultural, quanto mais conhecimento você tiver, melhor você vai alimentar a inteligência artificial e melhor ela vai entregar. A inteligência ainda vem do humano para o comando da inteligência artificial. Vem total do humano. Na hora que você vai lá pedir para o ChatGPT, você fala, eu quero um texto com mais coloquial, com referências de não sei o que lá, ele vai criar esse texto. Se você falar para ele, faz um texto legal, vai sair talvez menos elaborado. Então é igual o Midjourney. O Midjourney você pode chegar lá e falar, eu quero essa imagem da criança num estilo de fotografia do Sebastião Salgado, e ele vai entregar meio isso. Que legal. Então e aí conhecer o trabalho do Sebastião Salgado requer um repertório cultural que você vai adquirindo. Então por isso que é uma ferramenta que vai te ajudar. E essas imagens você cria para fazer que tipo de material, assim? Olha, eu já criei para tudo, assim. Então eu uso para, por exemplo, referência para desenho é uma, mas eu já usei recentemente para entregar realmente uma postagem para a internet, que eu precisava de uma imagem específica que não tinha em banco de imagem, e aí ele produzia aquela imagem. Eu já usei também para criar logotipo. Já usei para criar muito. Ele tem uma. É imagem que a gente está falando, mas ele também cria material fotográfico realista. Então eu precisava de uma expressão, de uma pessoa chorando, e aí. Ou eu teria que comprar essa foto, ou no banco de imagem não ia ter exatamente o que eu queria. Então você consegue falar isso e vem uma coisa realista, super, super legal, assim, super mais para a linha da foto do que do desenho. Legal. Aí ele também tem desenho super infantil, se você pedir, então assim, tem mil utilidades. Pode ser base para uma segunda etapa do projeto. Então eu tinha uma ilustração lá que só precisava de um carro. Eu pedi o carro na posição X e peguei o carro e usei ali, sabe? Então às vezes às vezes não vai ser o trabalho completo, ela não vai fazer o trabalho sozinha, ela precisa de alguém. Sim. Ela precisa de uma orientação, mas te poupa muito trabalho. E essa coisa das opções eu acho que para mim é muito legal, porque às vezes no dia a dia, se você está fazendo um trabalho, você não tem tempo de fazer opções e pensar melhor, e com essas ferramentas elas te dão opções em quantidade que às vezes seria difícil de você ter. Bacana, Ale. Nossa, hoje acho que esse encontro está sendo um grande aprendizado aí pra gente. A gente está caminhando aí, né? Passou super rápido para finalizar o nosso encontro. E queria agora, enfim, pedir para você deixar sua mensagem final, né? A gente está aqui para falar sobre o futuro das redes sociais, né? Essa intersecção com a inteligência artificial, como que isso pode ajudar as organizações sociais, o negócio de base comunitária, a se mostrar para o mundo. Então, você tem alguma mensagem final, um convite que você queira fazer para o público que está assistindo a gente? A gente está falando com pessoas que são empreendedoras, pessoas que estão trabalhando com o lado social,
Então eu convido as pessoas a usarem essas ferramentas, a testarem, do mesmo jeito que a gente está ali na rua ajudando alguém, fazendo algum trabalho que tem um engajamento. As ferramentas de inteligência artificial, elas podem ajudar muito você a chegar nessas pessoas, a melhorar o seu trabalho. Então, complementar seu trabalho testando isso, sendo curioso. A princípio não precisa ser uma coisa, nossa, preciso aprender para fazer tal coisa. Então, começar a se divertir com isso. O Midjourney que eu falei é incrível, o ChatGPT, dá para fazer 1001 brincadeiras. E às vezes você usar aquilo de uma forma mais espontânea, sem muita obrigação, é um primeiro passo para que aquilo comece a fazer parte do seu dia a dia e daqui a pouco você está usando profissionalmente. Então, tá dominando aquela linguagem, né? Tudo na vida a gente aprende experimentando, fazendo, né? Manter a curiosidade, sabe? A curiosidade que vai ajudar a gente a trazer novos ares para... Se a gente está falando de impacto social, inovação social, a inovação passa por trazer soluções para problemas sociais, mas as ferramentas que você vai usar para isso podem ser as mais diversas. Então, aí você pode estar na base ali ajudando a pessoa, num trabalho dito como braçal e ali e tal, mais prático, e depois você vai comunicar aquilo e aquilo vai dar mais estrutura para o físico funcionando, Então, a gente que é de uma outra geração tinha muito essa divisão do digital e do real. E hoje está tudo muito junto, assim, um influencia muito no outro, E acho que as redes sociais, elas têm, assim, um papel também, que é abrir essa cozinha, Então, hoje a gente consegue, mesmo não estando na Amazônia, mesmo não estando em diversas localidades do nosso país, ter contato. Sim. Então, assim, a gente pode ter contato, seguir páginas de comunidades tradicionais, de aldeias indígenas, enfim, de cooperativas de catadores que a gente trabalha e saber e fazer intercâmbios de experiência através das redes, Então, acho que se a gente puder usar as redes sociais, os aplicativos de inteligência artificial para ser um aliado do nosso trabalho na produção de conteúdo, para que a gente consiga produzir com mais qualidade e se mostrar, é muito legal, Enfim, Ale, acho que a gente só tem a agradecer aí, por todo esse conhecimento, por toda a sua bagagem que você trouxe um pouquinho para a gente hoje, por compartilhar todos os saberes com a gente. Quero dizer que, assim, eu imagino que quem está assistindo a gente tá cheio de pergunta para fazer para o Ale, que talvez eu não trouxe todas aqui. Então a gente vai abrir uma caixinha de perguntas no nosso Stories do Instagram. E também, gente, fica o convite, bora explorar os Stories do Instagram. Então a gente vai abrir uma caixinha de pergunta, que é uma das ferramentas, para vocês mandarem perguntas para o Ale. E o Ale vai responder essas perguntas para vocês também, Quem quiser compartilhar esse conteúdo também vai ficar salvo aqui no nosso canal do YouTube, essa conversa. Então vocês vão poder rever essa conversa, vão poder compartilhar com outras pessoas e fiquem ligados também nas redes sociais da Mandu, que a gente vai compartilhar aí os melhores momentos também desse bate-papo com vocês. Para quem ainda não segue a Mandu nas redes sociais, então fica aqui o nosso convite. Como que vocês encontram a Mandu no Instagram e no Facebook? É só dar um @mandusocial, tá? Então vai lá no Instagram, no Instagram ou no Facebook, dá um @mandusocial que vocês já vão encontrar a página da Mandu, segue lá. E quem quer encontrar a gente no LinkedIn e aqui no YouTube, aí é dar um @Mandu Inovação Social. Quem tiver aqui no YouTube, gente, por favor, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aí vocês vão receber semanalmente tudo que a Mandu tá lançando, semanalmente de conteúdo, e vocês vão ficar por dentro de tudo que tá rolando. Fica aqui um convite para vocês também que estão nos assistindo, compartilharem aqui nos comentários, as organizações sociais, negócios comunitários, associações, cooperativas. Podem digitar aqui nos comentários o @ de vocês nas redes sociais, que a Mandu vai passar a seguir vocês também, tá? E aí vocês
consequentemente passam a nos seguir e a gente começa a trocar, porque a gente vai divulgando outros conteúdos como esse para vocês terem acesso também. Quem quiser já pode ir lá para o Instagram, começar as perguntas para o Alê, né, que o Alê vai responder aí as perguntas. E finalizo, Alê, te agradecendo em nome da Mandu por esse bate-papo, acho que foi super esclarecedor, né, e acho que seja o primeiro de muitos bate-papos que a Mandu vai fazer aí de temas importantes para a gente seguir juntos fortalecendo as organizações e os negócios de base comunitária que são muito importantes. Então, obrigada aí pela sua participação. Obrigado você, Bruna. Eu que agradeço. Acho que é muito legal sempre vir falar com ONGs do terceiro setor, gente que está transformando vidas, e é sempre um papo que eu gosto muito, ainda mais quando junta isso com redes sociais e tecnologia. Que é o seu mundo, né? É totalmente meu mundo, assim, é onde eu me sinto confortável e espero aí que a gente faça novas outras conversas. Bora fazer, gente, ó, aproveita, bomba lá nas perguntas pro Alê, bomba nos compartilhamentos, quem sabe em breve a gente não faz outros bate-papos desses, tá bom? Grande beijo para vocês, até a próxima!